Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou voltar ao assunto agrotóxico, né? Que os defensivos, na verdade, que são demonizados, são falado um monte de coisa por aí que são inverdade. E eu vou falar justamente, né, se eles são venenos ou se eles são salvação. Ou nenhum dos dois, de repente, não sei, quem sabe. Né? Então, para estar aqui comigo, estou aqui com meu amigo, engenheiro agrônomo, que estava um pouco sumido do canal, mas tem que voltar, né? Claro, sempre. Mário Fonte. Tudo bem, Mário? Oi, Tiago. Oi, Nicolas. Boa noite. É isso Boa noite a aí. todos. E para também, Nicolas, né, jornalista. Nicolas, mostra aí seu livro, Nicolas, como sempre. Boa noite. Boa noite a todos. Está aqui o famoso. Agradeço aos É, agrotóxicos por estar vivo. muito bem. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, vamos começar para justamente falar se o agrotóxico ele é realmente um veneno, tá? Se as pessoas fizerem isso aqui, né, no caso, né, que eu vou fazer ó, a demonstração, ó, isso aqui é um veneno? Depende, né? Depende da dose. Se você tomar 10 litros d'água, eu acho que você vai ter algumas complicações. Não é? De novo, se você passar algumas semanas sem consumir nada de água, né, o que você consegue ingerir através dos alimentos talvez não seja o suficiente e você também vai passar por alguma dificuldade. Então, eu acho que a diferença, já falamos um pouco sobre isso, né, entre o remédio e o veneno é a dose. Né? E eu acho que por aí a gente começa essa nossa discussão. Né? O que é que de fato faz mal não são os princípios ativos, mas a dose com que você utiliza esses princípios ativos. Né? Então, e Nicolas, veneno ou salvação, Nicolas? Thiago, eu diria que na verdade é os dois, dependendo da forma como você usar. Como o Mário estava falando, se você usar esses produtos em excesso, com certeza vai ser um veneno, porque a gente está falando de produtos químicos, como outros qualquer. Então, agora, se você fizer um uso correto desses produtos, eu acredito que é a solução para o abastecimento de alimentos da humanidade. Porque a gente tem que ver que a população do mundo todo vem crescendo em ritmo acelerado e a gente precisa produzir cada vez mais alimento. A gente tem um desafio, que a gente não tem mais área disponível para abertura, né? Não dá para abrir novas áreas para cultivo. Então, como que a gente resolve isso? Aumentando a produtividade média por hectare. E como você faz isso? Usando tecnologia. E não é só o defensivo, que é o que evita perdas por pragas. A gente precisa ter um pacote tecnológico todo. Fertilizante, semente melhorada, mecanização. Tem gente que é contra todo tipo de tecnologia, e isso não faz o menor sentido, né? É aquela história que vem sendo resgatada agora do anti-iluminismo. É a única explicação, porque assim, se a gente chegou até aqui, foi por causa dessas tecnologias. O que a gente vê hoje, as pessoas vivendo cada vez mais e melhor, a expectativa de vida aumentando. Então, assim, os fatos, eles são bem diferentes do que as suposições das pessoas, né? Essas críticas eu acho que são muito baseadas em ideologia e muito pouco em ciência, em dados reais e, enfim, na vida real. Eu acho que é isso, mas se usar errado, vai ter problema sim. Perfeito, perfeito. E concordo plenamente. E, Mário, a sua experiência aí com agronomia, o que você acha que esse uso, né, ele realmente ele é feito demais? Conte um pouco dessa sua experiência. Bom, na minha experiência, eu trabalhei quase 15 anos, principalmente com floricultura, né, com a produção de flores e com o comércio internacional de flores, não só aqui no Brasil, mas na Holanda, na França, na Espanha, tive na Colômbia, né, os principais centros de produção e de comércio de flores, né, Alemanha, enfim. Andei aí quase 15 anos aí da minha vida profissional, envolvido nessa atividade. Quando desenvolvi essa atividade fora, bom, você tem lá outros parâmetros, outros conceitos,
que não deveriam ser muito diferentes, né, do que o que nós temos aqui, né? Sei lá, alguns exemplos, né? O uso de equipamentos de proteção individual. Você não sai fazendo uma pulverização agrícola sem usar uma máscara, uma roupa impermeável, né? Porque a pele também pode absorver uma parte, enfim, do produto, do ingrediente ativo que você está aplicando. Quer dizer, tem lá óculos, né? Para proteger os olhos, enfim, né? Coisas que, né, no mundo civilizado são bastante comuns, né? Tanto que praticamente você não tem coisas que são típicas aqui do nosso país, né? Como um documento que a empresa exige que o funcionário assine, dizendo que a empresa disponibilizou o IPI para ele e que ele não usou, enfim, problema dele. Né? Nós entramos numa seara que no final é completamente diferente do que nós começamos a conversar sobre, né? Quer dizer, o produto faz mal ou faz bem? Resolve o problema ou aumenta o problema? Né? É barato ou é caro? Né? Na minha experiência no Brasil, né, e isso nós já conversamos, já dividimos aqui em outras ocasiões, o que normalmente acontece, né, e aí, muitos outros anos, né, em que eu tive envolvido em produções em áreas extensivas, né, Mato Grosso, enfim, cultivos extensivos como soja, como milho e tantos outros, né, algodão, né, que é uma cultura que usa muitos defensivos e não só defensivos, mas, por exemplo, fito-hormônios, né, reguladores de crescimento para fazer com que todas as maçãs do algodoeiro, por exemplo, abram ao mesmo tempo e você com a colheitadeira possa fazer numa passada só a colheita de toda a produção daquele algodão, né? Que é uma coisa que vai até um pouco, vamos dizer assim, contra a natureza da planta, né? Quando se colhia manualmente, você colhia primeiro as maçãs de baixo, depois colhia as maçãs do meio e depois colhia as maçãs da ponta, né? Fazia praticamente 3 colheitas, né? 3 vezes você, ou mais, né? Ainda mais dava um repasse e tal. Hoje em dia não tem gente para fazer esse serviço, né? Então você depende de uma máquina para plantar e depois para colher, né? E você tem que induzir essa planta a ter esse comportamento. Bom, é tecnologia, né? Senão vamos mandar todo mundo de volta para o campo para poder colher o algodão, para poder vestir depois uma camiseta. Né? Hein, Isso Nicolas? ninguém quer. Não, isso ninguém quer, tá certo? Lá, né? Com um chapeuzinho de palha lá, no sol a pino, né? Com uma enxada para carpir. E nem pagar mais caro pelas roupas também ninguém quer, né? Não, ninguém quer. Quer, né? Já acha que já está muito caro do jeito que está. Né? Agora não tem milagre. Ou é tecnologia, ou é mão de obra intensiva que reflete em preço. Não tem jeito. Pois é. Mas, de novo, então você vai lá e usa produtos que são caros. Então, o agricultor paga caro por esses ingredientes ativos. Ainda mais aqui no Brasil, que a esmagadora maioria dos ingredientes são importados. Então, são produtos que custam caro porque pagaram impostos de importação e uma série de outras taxas. Quer dizer, ele vai usar aquilo com a maior parcimônia, né? Com o maior cuidado, com o maior zelo, porque aquele troço custou caríssimo. Né? Me lembro na época da produção da pecuária lá no Mato Grosso do Sul, a gente usava o Vertimec, né? Que é um carrapaticida, né? De uso sistêmico e tudo mais. Aquele troço custava mais caro, né? O frasquinho era de 250 ml, custava uma fortuna, você tem que guardar aquele troço no cofre, na casa, no sítio. Né? Bom, então o que é que o cara faz normalmente no campo? Né? Ele usa menos, ou usa no limiar. Né? Por quê? Porque, de fato, ele não vai desperdiçar. Raríssimas são as vezes, né, em que ele errou na conta, em vez de usar, vou dar um exemplo grosseiro aqui, 1 ml, ele se confundiu lá no 0 e botou 10. Né? Mas ele vai verificar isso em seguida, né? No bolso dele. Não, deixa o chefe dele saber que ele fez isso. Pois é, já estou pensando aqui no próprio
agricultor que faz a iniciativa, que compra o produto, porque às vezes o funcionário não tem o mesmo zelo, mas produtos caros, né, como você normalmente usa nas lavouras, e ainda mais hoje em dia que cada vez mais você tem a própria família operando todo o maquinário e desenvolvendo todas as etapas do cultivo, no final o que você tem normalmente são subdoses e não superdoses, né? Então, normalmente o cara fica aquém do que no final teria sido a prescrição. Vamos fazer uma analogia, né? Você vai no médico, como eu tive há uns dias atrás aí, com problema na garganta, o cara te dá um antibiótico, né? Quer dizer, passei 2 semanas com problema, 2 semanas depois eu fui procurar um médico, inclusive no hospital aqui onde meu pai trabalhou a vida toda aqui, meu pai era médico, e a doutora que me atendeu falou, 3 dias é virose, tá certo? Passou da primeira semana, isso aqui é uma infecção bacteriana, nós temos que combater isso com antibiótico, 2 semanas de antibiótico. Bom, o cara vai lá e faz a dosagem, né? Olha, toma 3 comprimidos, né, por dia, de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, né? 3 vezes 8, 24, muito bem. 3 por dia. Bom, se você não tomar um só por dia, muito bem. Você provavelmente não vai ter os mesmos efeitos colaterais, que às vezes desarranjam o intestino, que às vezes, enfim, tem efeito da náusea, da dor de cabeça, mas certamente você não vai combater a infecção, tá certo? Aquilo não tá servindo para nada. Então, e ainda tem o perigo de dar resistência, né? Pois é, você induz a resistência. Então, que é o mesmo que isso, acontece na lavoura. Tudo isso, né? Vamos voltar essa conversa, porque nós, em outra ocasião, já falamos um pouco sobre isso. Quer dizer, antigamente, né, você ia na drogaria, né, e comprava lá com o próprio farmacêutico um remédio, né? O cara prescrevia, não sei o quê. Bom, isso aí, hoje em dia, né, os remédios são muito mais sofisticados, ficaram muito mais caros. A analogia acho que serve perfeitamente, né? Do que funciona para nós e do que funciona para as plantas, né? Você tem remédios, né? Enfim, medicamentos, né? Drogaria. Meu pai dizia, né? Remédio, se fosse bom, não chamava droga, né? E o nome drogaria a gente trocou por farmácia, né? Talvez seja mais palatável, o ouvido aceita melhor, e as pessoas entram e saem da farmácia, muitas vezes com receita, né? Há um tempo atrás, às vezes nem com receita, você ia lá e comprava um antibiótico, comprava lá aqueles remédios de tarja preta e tudo mais, sem muito controle. Bom, amigo, se você está fazendo isso e ainda vai você mesmo fazer a posologia lá, vai administrar você mesmo a dose, receita para um baita de um problema, né? Então, ignorância, desconhecimento sobre o que está sendo usado, falta de um técnico responsável, capacitado para administrar isso, receita do problema, tá certo? Você realmente está criando um problema. Agora, pelo contrário, vai no médico, faz os exames complementares, consegue fazer o diagnóstico e identificar exatamente o que é que precisa ser feito. Bom, segue a receita e você está curado, né? Como, aliás, o Nicolas lembrou muito bem, né? Uma frase que no meu blog lá você vai achar, quer dizer, nós somos exatamente, né? Cada vez vivemos mais e melhor, né? E parece que ninguém reconhece isso, né? E o que a gente ouve do catastrofismo que impera, né? E que está aí totalmente disseminado é que está cada vez pior, é que está cada vez, né, mais difícil. Gente do céu, né? No início do século XX, a expectativa de vida era de 40, 50 anos, tá certo? Hoje em dia é o dobro, né? Essa brincadeira que eu... Hein, Nicolas? Diga. O que explica isso? Não é? O uso de tecnologia e adjuvantes, enfim, né? Medicina, né? Que meu irmão que é médico, meu pai que foi médico, minha mãe, enfim. Medicina, os remédios, né? E principalmente os antibióticos e tudo mais, um avanço que se teve
e a repercussão que isso teve na longevidade da população em geral é um negócio assombroso, né? E agora nós vamos aqui, como tem acontecido, aliás, né? O pessoal agora aqui está cheio de ignorante sorto por aí, recomendando às crianças que não tomem vacina. Meu Deus do céu! Né? E a falta dessas vacinas, nós estamos enfrentando outra vez sarampo, poliomielite, difteria, coqueluche. Gente do céu! Esse é um problema que nós já tínhamos resolvido há décadas, né? E nós estamos voltando a eles hoje por completa ignorância das pessoas que fazem uso, aliás, que não fazem uso, né? Por conceitos completamente fora da realidade, que não se demonstram e que não se verificam em nenhum lugar, não tem uma literatura que diga a favor disso, senão o contrário, né? O cara simplesmente não dá, né? Não segue a cartilha de vacinação lá para o filho e depois, sei lá, reclama, puxa vida, né? O mundo... Não, gente, a vida se tornou cada vez mais complexa, tem cada vez mais gente, as doenças da mesma forma também se tornaram mais complexas. É isso que a gente tem, tá certo? Nós temos que enfrentar todas elas. Como? Diga lá, Nicolas. Como? Tecnologia, sempre, em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, nós estamos falando mais do mesmo, Tiago. Sim, sim. Eu quis fazer justamente essa live hoje porque, justamente, né, tem uma pessoa aqui, a Andréia Martins, lembrou aqui no chat, saiu na revista super interessante, né, desse mês, justamente Brasil, né, que é o país do agrotóxico. Aí também, outras pessoas também falando, nós estamos consumindo muito veneno, os agrotóxicos estão envenenando a água, nós estamos comendo comida envenenada, sabe? É sempre essas coisas. Então, eu quis trazer mais uma vez vocês aqui, justamente para falar disso daí. Então, Nicolas, nossa comida, ela está envenenada, Nicolas? Não, de forma alguma. Ela não está envenenada. E se tivesse, a gente já tem uma epidemia aí de intoxicações já há muito tempo e não é isso que vem acontecendo. A gente precisa lembrar que a gente vem usando esses produtos há mais de 50 anos. As pessoas tendem, né, a jogar o problema para o futuro. Não, porque no futuro isso vai acontecer. Não, já teria acontecido. A minha avó comia alimentos produzidos com agrotóxicos mesmo, porque antigamente o negócio era tóxico. Hoje em dia, o nível de toxicidade é muito menor. Muito mais baixo, muito bem lembrado, Nicolas. Nos anos 60, 70, até os anos 80, os produtos eram realmente tóxicos. E eles eram usados, não tinha controle nenhum. Enfim, pode ter dado algum efeito colateral? Possivelmente. Mas a gente não sabe isso com certeza. E, se foi, também não foi nada tão grave, porque a gente não criou uma geração de mutantes. E os descendentes dessas pessoas também não viraram mutantes. Então, assim, pera lá. Sobre essa capa da Super Interessante, foi até bom você tocar, porque, assim, é um grande desserviço esse tipo de capa. O que acontece? A gente sabe que a situação que a Editora Abril está... que eles precisam vender revista e que notícia ruim, coisa sensacionalista, vende revista. Agora, eu tive o cuidado de pegar a matéria e ler inteirinha de cabo a rabo. Eles dão a ideia que o Brasil é o paraíso dos agrotóxicos, eles fazem referência à nova lei dos agrotóxicos, é um outro ponto que a gente podia falar também depois. Só que eles usam dados totalmente sem qualquer fundamento. Eles dizem que o Brasil utiliza 1 bilhão de litros de agrotóxico por ano, só que eu não vi a fonte desse dado. E é um dado mentiroso, porque o Brasil não utiliza 1 bilhão de litros, até porque agrotóxico é medido em pó, em tonelada de ingrediente ativo. Então não dá para você medir em litros. Quando você vê aquele avião pulverizando, aquela névoa toda que eles jogam, 99%, 99,9% daquilo é água. O agrotóxico está diluído naquilo. Então, assim, eles passam essa ideia de que tudo aquilo é agrotóxico e tal. Então, assim, primeiro, não tinha fonte das informações. Sobre intoxicação das pessoas. São sempre suposições. Agricultores, sim, podem ter problema? Pode. Mas por quê? Porque ele não usa equipamento de proteção.
que é obrigatório, que vende em qualquer casa agropecuária, que está recomendado na bula e que é obrigado por lei. Outro ponto, Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Essa é uma grande mentira. Eu já tinha falado disso da outra vez, de uso proporcional, que o Brasil usa durante os 12 meses do ano, que proporcionalmente em relação a quilos utilizados por hectare, o Brasil usa 10 vezes menos do que o Japão. Se a gente pegar um outro cálculo, que é quantidade de alimentos produzidos para cada dólar investido em agroquímico, o Brasil colhe mais de 140 quilos, o Japão colhe 8 quilos. Agora, depois dessa matéria da super interessante, eu fui pesquisar para ver, porque o Brasil divulgou um dado mais recente de venda de agroquímico no Brasil, é o Sindiveg, né, o Sindicato das Indústrias de Defesa Vegetal, que divulga, e caiu pelo 4º ano consecutivo. Era cerca de 12 bilhões de dólares, aí caiu para 10, aí caiu para 9,2 e agora está 8,9. Então, assim, esse consumo só vem caindo. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou averiguar nos Estados Unidos, porque o Brasil estava pau a pau com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não divulga todo ano. Aí eu entrei em contato com várias instituições lá nos Estados Unidos para tentar ver quais eram os dados mais atuais que eles tinham. No fim, não me responderam, não me passaram dados mais atuais, me passaram alguns dados, mas eram os mais antigos que a gente tinha, que não dava para comparar com os mais novos do Brasil. O que eu fiz? Só um furo aqui de reportagem para você, eu vou até fazer, eu estou para escrever um artigo sobre isso. Eu entrei no site da FAO, e a FAO divulga todo ano a quantidade de uso de insumos em geral na agricultura. A FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é quem, teoricamente, pode... Perfeito. Uma ideia, pode balizar isso. Aí eu entrei lá, e assim, uma coisa que nunca ninguém procurou, assim, incrivelmente, porque a FAO seria a principal referência. Todo mundo cita a FAO em vários artigos, mas ninguém nunca entrou lá para ver. E aí, o que eu descobri aqui no site da FAO? Que eles têm, sim, dados de uso de pesticidas. O dado mais recente é de 2016, mas eu acredito que não tenha mudado muito. E a FAO divulga em toneladas de ingredientes ativos. Aí eu fui pesquisar, país por país. Para minha surpresa, a China usa 1.783.000 toneladas de ingrediente ativo. Os Estados Unidos, 407.000 toneladas e o Brasil, 377.000 toneladas. Ou seja, o Brasil está bem atrás da China e ainda atrás dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos usa esses produtos durante 8 meses do ano. Produz uma safra. O Brasil usa bem menos do que os Estados Unidos. O Brasil usa, vamos dizer aqui, pelo menos 5 vezes menos do que a China e produz 3 safras por ano. Então, assim, essa história de que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos é mentira. É uma história que as pessoas... tem um livro aqui, ó, que é muito importante, que é o guia desse pessoal do Contra. How to Lie with Statistics. Como mentir com estatística. Eles usam isso aqui para deturpar dados. Eles pegam aí uma informação. E como é que eles... Por que eles dizem isso? Que o Brasil é o campeão? Porque eles usam o dado em bilhões de dólares. E o que acontece também? O Brasil é o lugar onde tudo custa mais caro. Então, é claro que você vai usar menos agroquímico e vai pagar mais caro por isso. Então, assim, é uma conta totalmente deturpada. A gente sabe que, sei lá, um produto que nos Estados Unidos custa $1, aqui a gente vai pagar R$20. Então, é lógico que, em termos de faturamento, o Brasil vai ser o maior mercado. Mas isso não significa que o Brasil é o maior usuário, em tonelada, que é a medida correta. Então, assim, são muitos dados que a gente tem aí e as pessoas apresentam do jeito que elas querem. Se você começar a juntar esses dados, fazer uma coisa mais coerente, você vê que esse tipo de história não se sustenta. Lembrando aqui aquele dado famoso, né?
o tamanho do prejuízo dos acidentes causados pelos desastres naturais, né? Sim. Se você mede em dólares, por exemplo, né, de prejuízo, né, e você lembra, por exemplo, que os pântanos da Flórida, que antigamente eram pântanos, né, e que sempre houveram furacões e tormentas e coisa e tal que assolaram aquela região. Hoje aquilo tá, os pântanos estão e os mangues estão todos aterrados, está tudo construído. Então é óbvio que cada vez que passa perto ali um furacãozinho, os prejuízos são enormes, medidos em dólares. Mas a gente olha esses dados por outro prisma, né? Pela frequência de mortes, por exemplo, né? E aqui, hoje em dia morre muitíssimo menos gente do que já morreu. Né? Na década de 30 ou de 50, quando as condições eram muito piores, né? Em termos de edificações, de código de edificação, de áreas de proteção, diques, enfim, tudo. Né? Então você desenvolve tudo isso, mas claro, você vai dizer, pô, cada vez morre menos gente, e o que o cara quer dizer é que cada vez tem mais desastre natural e que a culpa ainda é nossa, mexe, né, massageia ali os dados e você consegue, né, como o Nicolas bem lembrou aí, né, você consegue mentiras extraordinárias manipulando aí os dados e as estatísticas, né? Os dados contam a história que você quiser. Depende do dado que você usa, qual que você pinça e qual que você omite. Ele conta qualquer história que você quiser. Agora, você tem que ser transparente. Dizer qual é o dado que você está usando, qual é a medida de referência, por que você está dizendo aquilo, contextualizar, é outra coisa. Agora, o que esse pessoal, o detrator, faz, o que a própria Super Interessante, que é uma revista que, assim, ela tem um público fiel, ela se diz uma revista científica. Eu já fui leitor da Super Interessante há muito tempo. É uma revista legal, mas, assim, eles estão se perdendo por essa ideologia. A editoria está completamente deturpada, né? Com certeza, com certeza. Vamos lembrar, Nicolas, diante dessas informações que você lembrou, que a área agrícola da China é muito menor do que a área agrícola do Brasil, né? Então, lá eles usam muito mais defensivos numa área menor, né? Um dado fundamental, importantíssimo, como você bem levantou, é a quantidade em peso de ingredientes ativos que você está usando numa determinada área. Então, poxa vida, não é à toa que nós somos super eficientes, que a nossa agricultura é a campeã mundial em termos de baixo custo, né? Nós conseguimos produzir aqui realmente a proteína mais barata do mundo, né? Proteína de qualidade, né? E apesar dos altos custos dos insumos, né? Apesar de... que nós começamos falando exatamente sobre isso, né? Você vai no campo aqui e a maioria desses insumos são importados. E por mais benefícios que você tenha, no final das contas você paga uma fortuna entre o câmbio, as taxas, os impostos, todos os problemas da ineficiência do nosso sistema logístico, portuário, enfim, tudo isso está embutido no custo, né? Então, se você faz a conta em quilos ou toneladas de ingrediente ativo, vai sair um número. Se você faz a conta em reais, dólares, ou seja lá que outra moeda, certamente os números saem completamente diferentes. E, no entanto, nós estamos falando da mesma coisa, né? Não, perfeito, perfeito. E um dado aqui, uma coisa que as pessoas também têm dúvida, até falaram aqui no chat. Existe por exemplo, uma distância mínima que você pode fazer uma pulverização com agroquímicos em distância assim, de um leito de rio, alguma coisa assim? Existe essa distância mínima? Sim, existe, porque você tem uma questão que tem até um nome, né? A gente usa isso na agricultura, que chama-se a deriva. Você vai pulverizar, vai fazer uma pulverização, uma aplicação de um determinado defensivo num dia em que você praticamente não tem vento, né? Você imagina aquele spray na barra de pulverização, né? Dirigido ao solo, ali faz aquele turbilhonamento e tal, consegue aderir, põe lá óleo mineral e tudo mais, adere em praticamente toda a superfície da folha. Você vai fazer
ou tentar fazer algum tipo de pulverização num dia que tem um baita de um ventão, você vai ver onde vai parar o seu produto lá, tá certo? Quer dizer, você tem condições nas quais isso tá, imagina, qualquer manual de pulverização agrícola tá lá, né? Velocidade do vento, porcentagem de deriva, né? Se tem muito vento e sempre há um turbilhonamento desse vento na superfície próxima da cultura, você eventualmente pode perder parte do defensivo que vai para a natureza. Então, prejuízo duplo, né? Não, deriva é sinônimo de prejuízo, de perda. Ninguém quer que tenha deriva. O produtor rural não quer que tenha porque ele está perdendo dinheiro. O piloto não quer porque ele pode causar um problema. O vizinho não quer porque ele também não vai, não sabe se ele tem a necessidade ou não. Então, assim, a deriva não é boa para ninguém. Mas hoje a gente tem muitos equipamentos que reduzem isso a níveis praticamente zero. Lógico que tem um problema, assim, tem um professor que costuma dizer que um professor ligado à aviação aeroagrícola costuma dizer que o melhor piloto é o piloto automático. E hoje, o que acontece? A maioria desses aviões pulverizadores, eles são totalmente, vamos dizer, autônomos. Por quê? Porque o cara, ele planeja a área de aplicação em terra, no computador dele. A hora que o piloto decola, já está tudo registrado, aonde que ele vai, já foi medido o vento, ele sabe já qual é a altura que ele tem que voar, a velocidade que ele tem que voar, o bico de pulverização que ele tem que utilizar. E eu tive em um evento que eles estavam querendo mostrar, porque respondendo até a pergunta do Thiago, existe uma legislação que você tem que respeitar uma faixa de 500 metros para rios e matas nativas, 500 metros. Eu fui lá nesse experimento e estavam lá vários especialistas, tinham equipamentos de ponta, e eles colocaram aqueles sensores aquasensíveis, né? Que eles mancham com a água. E eles fizeram uma pulverização de água. Colocaram os sensores por 500 metros, só que o professor me falou, ó, não vai chegar a 100 metros com esses equipamentos. Dito e feito. Eles fizeram a aplicação, eles fizeram 2 aplicações. Eles aplicaram na ida e aplicaram na volta. Passou o avião, a gente entrou lá no campo para ver até onde tinha ido essa água. 70 metros, desculpa. Foi o máximo que chegou, e micropartículas. Então, assim, se a gente tem uma legislação de 500 metros e os caras conseguiram aplicar com menos de 100 metros, ou seja, é 5 vezes mais do que o necessário. Eu não estou brigando aqui para reduzir a faixa de segurança. O que eu digo é que a faixa de segurança já existe e, se respeitada, não tem problema nenhum. O que a gente tem que fazer, sim, é fiscalizar essas empresas, fazer treinamento para os pilotos, para que eles não façam nenhum tipo de besteira. Porque isso acontece muito. A gente tem um caso clássico, né? Que foi um cara que pulverizou uma escola lá em Rio Verde. Assim, tá errado. Isso não é um problema agronômico, não é um problema da agrotóxico. Isso é um problema policial do cara que aplicou errado, do piloto. E aí a gente vê o que aconteceu depois desse caso. A empresa, a dona do avião, não aconteceu nada. O piloto, não aconteceu nada. Quem que está sendo processado? A empresa de agroquímico, fabricante que forneceu o produto. Assim, é totalmente nonsense. Eles estão pedindo uma multa, assim, não me lembro exatamente agora, mas assim, tipo 10 milhões de reais para a empresa que forneceu o produto. O que a empresa tem a ver? É a mesma coisa que a gente, assim, teve um acidente aqui na esquina da minha casa, eu vou processar a Petrobras, porque forneceu... Vendeu o combustível, claro, pô. Assim, aí quando você começa a fazer esses paralelos, as pessoas param e falam, nossa, é verdade. Só que as pessoas não fazem o paralelo. E é uma coisa assim tão ridícula. O que tinha que acontecer? O piloto tinha que responder criminalmente. A empresa aeroagrícola tinha que ser multada. A empresa que forneceu o produto, o que ela tem a ver com isso? Se o cara está usando errado?
ela tem que ser responsabilidade solidária, isso não tem nada a ver. Não era ela que estava aplicando. Então, assim, se vai ter responsabilidade compartilhada para ela, tem que ter para a Petrobras também, tem que ter para as montadoras de carro, tem que ter para todo mundo. Não tem excesso de 2 pesos, 2 medidas. Esse é o grande problema. E a gente vê, mas mesmo assim, isso não é muito levado em consideração, que a gente vê um movimento pelo banimento da aviação aeroagrícola, que não faz nenhum sentido. Se você pegar grandes áreas, Mato Grosso, por exemplo, não é nem sustentável você fazer uma pulverização terrestre ali. Não tem a menor condição, uma fazenda de 50 mil hectares, você vai fazer a pulverização terrestre? Não tem a menor chance. Tem que fazer de avião, mas tem que fazer direito. Pois é, tem que fazer direito. Você vê, para fazer um paralelo com isso que o Nicolas está comentando, né? Você vê num campo, né, preparado, com tratores que usam, né, as rodas dos tratores são fininhas e tal, mas ele entra ali com a barra de pulverização, aonde a roda anda, ele já matou uma linha da cultura, né? que vai refletir, que vai refletir depois na produtividade. Então, gente, de novo, melhorias, são incrementos que você consegue na produtividade, e esses incrementos vêm às custas da tecnologia que você utiliza, tá certo? E a gente costuma andar para frente, não costuma andar para trás, né? Todo mundo gosta. O Tiago aí no Rio de Janeiro certamente conhece, vai, né? Frequenta aí, não sei se tem algum hortifruti aí perto de você, né? Aqui em São Paulo chama Natural da Terra, né? A mesma rede. Tem né? hortifruti, tem. Bacaníssima, né? Bacanérrimo lá, frutas, verduras, tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo quer ir lá consumir, tá certo? Mas ninguém quer ir lá roçar, né? Ninguém quer ir lá plantar. E ainda ficam metendo pau no cara, coitado, que está lá, né? Se expondo ao sol e tudo mais, para carpir, para plantar, para colher, para não sei o quê. Então, não sei, está tudo errado, né? Está tudo errado. O agricultor que deveria estar num pedestal, né? Que deveria ser idolatrado, pelo menos respeitado, né? Ele é visto como um vilão, né? Quer dizer, ele é o cara que mais preserva e, no final das contas, está sendo condenado por ser o cara que destrói. Está tudo errado, né? Está tudo errado. Tem um dado da taxa de urbanização pegando esse gancho, né? Que até 1940, isso é o dado do IBGE, só 31% dos brasileiros viviam em áreas urbanas. Em 2010, que é o último censo que a gente tem, 84% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Ou seja, sobrou 16% dos brasileiros só para cultivar a comida de todo mundo aqui e ainda para exportar. Como é que você faz isso sem tecnologia? Não dá mais para querer ir carpir. Você precisa da tecnologia, não tem conversa, são números, mais uma vez. A gente aqui fala baseado em dados. Então, não, perfeito. Mário, você ia falar alguma coisa? Um comentário, né? A gente fala muito nessa modernização, mas a gente ainda enfrenta problemas que são pré-históricos, né? Doenças, enfim, né? Aqui na Zona Sul, em São Paulo, a gente enfrenta aqui, eu participo de um monitoramento em uma área sobre a febre maculosa, né? Quer dizer, uma doença típica, né? Nos Estados Unidos é bastante conhecida também como a doença das montanhas, né? E aqui no Brasil, enfim, febre maculosa. Uma doença que se estuda e que se conhece perfeitamente como funciona, como se propaga, como é que você se infecta e tudo mais. Há um tempo atrás, por conta desse trabalho que eu desenvolvo, né, de monitoramento nessa área, eu fui convidado para um evento de médicos no Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo, né? E a Zona Sul de São Paulo, Parelheiros, ainda no município de São Paulo, né, e outras, né, os municípios vizinhos aqui, São Bernardo do Campo e tudo mais, tem áreas onde a população vive praticamente em contato com áreas totalmente silvestres, né? Com animais silvestres, onde você encontra o carrapato estrela, onde você encontra todos, vamos dizer assim, todo o quadro para que o cara acabe se infectando
com a febre maculosa, né? Então, enfim, fui lá, conversei, falei sobre 20 minutos sobre o trabalho que a gente faz, depois sentei lá na plateia e fiquei escutando os médicos conversarem. Qual era o grande problema? Incapacidade de diagnosticar corretamente a doença. Né? O cara chega lá com quadro, com febre, com isso, com aquilo, pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser não sei o que. A última coisa que o cara vai pensar é na febre maculosa, até porque o cara foi dentro no centro de São Bernardo do Campo lá, ele, enfim, está no ambiente urbano, né? Os médicos talvez nem estudem mais a febre maculosa. Como é que você cuida, trata a febre maculosa? Com 2 antibióticos antiquíssimos, né? Tetraciclina e cloranfenicol, né? Só que qual é o segredo? O médico precisa desconfiar que o cara pode ter contraído a febre maculosa e precisa entrar com a medicação antes. Porque se ele esperar pelos sintomas ou for fazer uma análise, né? Enfim, uma análise laboratorial, o exame só fica pronto quando o paciente já morreu. Porque a evolução da doença é tremendamente rápida e não precisa ir a São Bernardo. Quer dizer, na cidade de São Paulo você tem, no entorno da represa de Guarapiranga, aqui na Riviera Paulista, no Jabaquara, em Itaquera, quer dizer, você tem febre maculosa dentro da cidade de São Paulo. Né? De novo, né? Falta de cuidados, de profilaxia. Né? O carrapato estrela, para infectar uma pessoa, precisa ficar mordido na pessoa lá, né? Até ele conseguir realmente transferir o agente causador, que é a rickettsia, para enfim, o hospedeiro, lá, o paciente, né? Ele demora 6 horas. Né? Então, o cara precisa ser um porco, né? Para chegar em casa no final do dia, não tomar um banho e não perceber que tem lá um carrapato e tudo mais. Bom, mas eventualmente acontece. Então, no ambiente rural, isso é mais comum. Agora, no ambiente urbano, eu fiquei pasmo, porque o que mais acontece hoje em dia não é a infecção através do carrapato estrela. É um outro carrapato da mesma família, tá certo? Só que ele é capaz de te infectar, Tiago, em 10 minutos. Então, em vez de 6 horas, 10 minutos. E esse outro carrapato, amblioma, não sei, aureolato, enfim, um desses aí qualquer, ele está associado com os animais domésticos, né? Com as pessoas que hoje têm hábitos, né? Que convivem com os animais domésticos, enfim, o cachorro e o gato. O cachorro normalmente não sai da casa, né? Fica ali preso e tal, mas o gato sai para passear e volta, sei lá, né? Por onde que você sabe, não vai saber nem por onde que o gato andou. E, no fim, ele dorme na cama do cara. Então, é impressionante a quantidade de pessoas que hoje contraem a febre maculosa num ambiente urbano por conta dos animais. Quer dizer, veja só, e aí nós vamos banir a tetraciclina e o cloranfenicol, porque são 2 antibióticos muito antigos, são tóxicos, não sei o que. Tá bom. Então, depois, veja como é que você vai se tratar lá dessas doenças que parece que já foram extintas e, no final, estão aqui no ambiente urbano da maior cidade da América Latina, né? Durma com essa. Perfeito. E uma coisa que, o Nicolas, não sei se você... Bom, com certeza você vai saber. Também falam daquela coisa, né, que acho que nós já comentamos, mas eu quero reforçar. A mamãe amamentando um filho, né, falam que o leite materno está contaminado com os defensivos. Isso é verdade? Isso é o que a gente chama de fake news científico. Não tem nenhum fundo de verdade nisso. Essa história eu conto em detalhes no meu livro, porque, assim, eu até fiquei em dúvida, né? Porque teve uma repercussão tão grande e foi bem na época que eu estava fazendo o livro. Essa história surgiu do seguinte: existe um cidadão aí, ele chama Vanderlei Pignatti. Ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. E ele estava orientando um trabalho de uma aluna que era
sobre, enfim, dessa contaminação de agrotóxico por leite materno na cidade de Lucas do Rio Verde, que é uma das principais cidades produtoras de soja do Brasil, por acaso, um dos maiores IDHs do Brasil, uma cidade super desenvolvida. Que eles chegaram à conclusão? Que 100% das nutrizes lá em Lucas do Rio Verde estavam contaminadas, que existia um problema generalizado. Fizeram um auê. Levaram medo para as mães que estavam amamentando. Teve matéria do Bom Dia Brasil, as mulheres chorando, não sabia o que ia fazer. Aí ela perguntava para o médico, mas doutor, o que eu faço? Não tem nada que você pode fazer. Então, assim, as mulheres ficavam desesperadas. Ok, página 2, vamos verificar a veracidade disso. Eu liguei. Primeiro esse cara ele foi desmascarado em uma audiência pública lá em Brasília. Tem um professor chamado Eduardo Peixoto. Ele foi fundador da Sociedade Brasileira de Química, um cara assim super respeitado. Ele foi lá convidado para ir lá em Brasília, numa sessão lá na Câmara dos Deputados, e ele desmontou todo esse estudo, que na verdade descobriu que não era um estudo. Era uma tese de mestrado que nunca foi publicada, não é reconhecida pela comunidade científica. Então, ele botou em xeque assim, vários pontos, desde o número de amostras, que era cerca de 60, até a metodologia utilizada. Ele questionou também que ele fez descobertas fora do parâmetro que ele tinha pré-estabelecido. Não estava claro como é que foi feita a coleta, como é que foi feita a higienização dos recipientes, quem fez o transporte, quem analisou, nada disso estava claro. Aí o que eu fiz? Fui atrás da universidade. Liguei lá para a reitora da universidade, falando, existe uma denúncia, esse estudo está sendo questionado, o que vocês têm a dizer sobre isso? Me responderam por escrito que a universidade não ia se manifestar sobre o assunto, e que eu deveria entrar em contato diretamente com o pesquisador. Fiz isso. Arrumei o telefone dele, liguei para ele. Assim que eu liguei, ele já ficou assim, todo animado, já querendo destilar o veneno dele, né? Contra os agrotóxicos, as indústrias, os capitalistas, não sei o quê. Eu falei, não, mas professor, legal, eu já sei desse lado, eu já ouvi o outro lado das indústrias também que rebate, eu quero fazer uma análise independente. Eu não estou nem do lado de lá, nem do lado de cá. Eu estou no meio. Eu quero saber o que acontece. E para isso, eu queria conversar com você. Eu queria, mais do que isso, que você me mandasse os resultados brutos desse estudo. Que eu vou mandar fazer uma avaliação independente. Nem lá, nem cá. Aí ele já ficou nervoso. Quem foi que falou? Foi aquele professor da USP vendido para tal empresa? O outro da Unicamp que é vendido para outra empresa? Sabe assim, já se alterou. Professor, não importa quem, eu quero os resultados, o material bruto que eu vou mandar avaliar. Estou até hoje, faz mais de 3 anos que eu estou esperando ele me mandar. Ele falou que ia mandar, não mandou. Já escrevi vários artigos sobre isso, já falei que esse cara é picareta, ele nunca me processou. Se tivesse algum fundo de verdade nisso que ele está falando, ele já teria me processado. Ele nunca fez nada, ele nunca nem entrou em contato comigo depois disso. Enfim, é uma grande mentira, só que é a notícia ruim que vira verdade. Ninguém contesta. O Bom Dia Brasil foi lá fazer uma matéria sensacionalista. Pergunta se eles foram lá depois para desmentir e falar que aquilo lá não era verdade. Que o estudo não era o estudo. Ninguém foi. Que era uma tese de mestrado que nunca foi aprovada, que a comunidade científica não reconhece aquilo. Não foram. Então, assim, qual que é a notícia que ficou na cabeça das pessoas? A gente tem que ver que a maioria da população brasileira ela tem muito pouca informação. E a informação que ela tem vem da onde? Da televisão. E se essas coisas aparecem lá, é porque é verdade. E existe um movimento, a gente sabe, na grande mídia, que é favorável aos orgânicos, a essa vida saudável, quer dizer, teoricamente saudável, bem-estar, não sei o quê. Por quê? Porque é o que vende, é o que anuncia, é o que paga a conta da televisão. Se a gente for ver, tem também uma outra tabela que eu uso sempre nas minhas apresentações. Por que o agronegócio é tão mal visto no Brasil? Simples. Pega a tabela do bolo publicitário no Brasil. Você vai ver que os varejistas
que na verdade é quem ganha dinheiro com o orgânico no Brasil, eles botam na mídia 7 bilhões e meio de reais todos os anos. As empresas de alimentos colocam mais 3 bilhões, esses produtos de beleza, de creme, enfim, essas aí colocam muitos milhões de reais na mídia todo ano. O agronegócio, ele não coloca nem 40 milhões de reais em mídia por ano. Ele não patrocina nada. Então, assim, se você é um dono de um jornal, você vai ser amigo de quem? Do cara do supermercado que te dá 7 bi por ano? Ou dos caras do agronegócio que te dão 30 milhões por ano? Eu ia ser amigo do cara do varejo. E é o que eles fazem. Aí você pensa assim, até esse agro-pop aí da Rede Globo, nem isso é pago pela turma do agronegócio. Se você for ver, quem paga essa conta é a Ford, que quer vender caminhonete, e é o Banco Bradesco, que quer vender crédito rural para os fazendeiros. Então, assim, o agronegócio, ele não paga nem o advocacy dele mesmo. Então, assim, é óbvio que esses caras não vão ser simpáticos ao agronegócio nunca. Por mais que todo mundo saiba que é o setor que carrega a economia nas costas, que é o setor mais desenvolvido do Brasil, que é o setor que menos depende de política e, apesar de tudo, ainda se destaca, que se não fosse o agro, o Brasil já tinha quebrado faz tempo. Então, mas eles nunca vão falar bem, por quê? Porque os anti são os caras que pagam a conta. Oh, perfeito. E deixa eu... Fala, Mário, fala, pode falar. Tem um documentário que nós fizemos aqui em São Paulo, na Casa do Saber, uma apresentação e um debate super interessante. Nós conseguimos os direitos e fizemos em primeira mão aqui uma exibição, um documentário chama-se Not Evil, Just Wrong. Tem alguma coisa sobre ele num blog, se alguém tiver interessado depois com mais informações. Mas tem site, tem tudo, é só procurar na internet. E tem um capítulo, né, desse documentário interessantíssimo que fala sobre a história do banimento do DDT e do combate que se fazia, né, antigamente com DDT ao mosquito transmissor da malária, né? Então, os Estados Unidos usou indiscriminadamente, né, o DDT por décadas, né, e, no entanto, né, o Caribe todo, né, você vai, Ange, lá, você não encontra um borrachudo. Né? Então, como é que... Não, é inseticida, não tem outra conversa, tá certo? Acabamos com os inseticidas lá. E aí, bom... E aí depois né, Rachel Carson lá com a história da Primavera Silenciosa, né, 1962, livro que foi ícone, né, de todo o movimento ambientalista, todo mundo ainda faz reverência a essa senhora infeliz, coitada. Aqui a biblioteca tem todos. Ó. Aí, garoto! Silent Spring, é isso aí, Primavera Silenciosa. Estão de 50 anos, ó. 50 anos depois... A conversa dela não se concretizou. Não se concretizou. Pois é, mas me ajuda aí, Nicolas. Nunca se demonstrou, tá certo? Que as afirmações dela, que ela faz aí no livro, né? De que, quer dizer, no final, o resumo dessa história toda era que a primavera estava silenciosa porque estavam usando inseticidas indiscriminadamente, os insetos estavam ficando contaminados e os pássaros que comiam os insetos estavam morrendo. Ledo engano, tá certo? Uma falácia, um fake news, né? Na época não existia esse termo mais bombástico, né? E é o que nós temos até hoje. Então, os resultados do banimento, né? Que a Organização Mundial de Saúde teve que rever recentemente, inclusive, essa questão, porque, por mais que tenham tentado demonstrar, não conseguiram chegar à conclusão de que o uso do DDT dentro da prescrição que sempre se fez e tudo mais era nocivo. Pelo contrário, né? Foi um grande impulso, né? E áreas onde havia infestações tremendas, né, dos mosquitos transmissores da malária,
acabou com a malária porque acabou com o mosquito. Né? Em outras áreas, onde nós temos malária até hoje, tá certo? E que por conta da Rachel Carson e de todo, né, o boom que houve no mundo inteiro, banimos os inseticidas, não ao DDT, né? Enfim, essas áreas continuam até hoje e milhares de pessoas morrem por causa da malária, um troço que podia ser controlado facilmente com o uso de inseticidas, né? Mas não, inseticida é ruim, é veneno, está matando o mundo, está acabando com tudo e tal. Né? Nunca se demonstrou, de fato, que o DDT era... Tudo bem, você vai encontrar aí, inclusive dados que são muito consistentes, né? É uma molécula tremendamente persistente. Uma vez caiu na água, você vai achar ela no urso polar, num lugar onde nunca foi pulverizado. Bom, mas o urso polar não está morrendo pelo DDT. O urso polar está morrendo pelos humanos, tá certo? Porque eles estão competindo. Os humanos estão cada vez mais próximos do seu habitat e estão competindo com eles. Então, não tem outro jeito. E o pior, a população de ursos polares não para de crescer. Né? Enfim, né? Você está aí, voltando àquele tema que o Nicolas trouxe à conversa, né? Você massageia os dados e transforma os números para defender aquilo que você quer. Né? Muito embora eles digam exatamente o contrário. Não, perfeito. E eu vou falar mais um dado aqui que saiu quer dizer, que, né, como o professor Molhão gosta de falar, o Mário fala massageado, o professor Molhão fala torturados. Torturado, eu gosto do professor. Dados torturados. E é o seguinte, o Estadão aqui, né, ele lançou uma matéria falando sobre suicídio no Brasil. Eu já falei no fake news quando ligado às mudanças climáticas, no aquecimento global, que estava aumentando o número de suicídios por causa do aquecimento global. Agora, o Estadão está falando que suicídio no Brasil aumenta, né? E são 31 casos por dia. Né? E a saúde do Estadão fala justamente que a prevenção do suicídio passa pela restrição de vendas de agrotóxicos. O que tem a ver, Nicolas, o que tem a ver suicídio com os agroquímicos? Nada a ver. A não ser a ligação que o Estadão fez, que foi endossada por uma diretora do Ministério da Saúde, que eu achei mais, assim, inaceitável, né? Porque alguém que é do Ministério da Saúde devia prezar pela saúde das pessoas. E ela disse que, assim, que o número de suicídios vai aumentando e que uma forma de se reduzir o número de mortes seria reduzir o acesso aos agrotóxicos, querer limitar a venda a embalagens maiores, porque daí você prejudica o pequeno agricultor que não tem dinheiro para comprar em grandes quantidades, porque o grande produtor vai comprar, o pequeno aqui não vai. Só que a gente tem que dar um passo atrás. O cara que quer se matar, ele vai se matar de algum jeito. Ele não fala assim, vou aproveitar que eu tenho um agrotóxico que eu vou me matar hoje. Não. O cara que resolve se matar, ele vai se matar de algum jeito. Ponto 1. Por que o cara no campo, ele usa agroquímico para tentar se matar? Porque é o negócio que ele tem à mão. Qual é o índice de mortalidade em fazendas de gente que pula de prédios? É 0, não tem prédio na fazenda. Então o cara tem que usar o que ele tem à mão. Qual é o número de tentativa de suicídio na cidade por agrotóxico? Deve ser 0 também. Por quê? Porque não tem agrotóxico. Apesar que estavam vendendo na Casa Bahia glifosato aí recentemente. Essa é uma boa também para a gente falar depois. Então, é o seguinte, se o cara lá no campo ele não tiver o agroquímico, ele vai comprar outra coisa, ele vai comprar o veneno de rato, ele vai arrumar uma faca, ele vai se enforcar, ele vai dar um jeito. Porque, assim, esse é um problema psicológico. Não é, o agroquímico, ele não é a causa, ele é o meio que o cara utiliza. Então, assim, se ele não tiver na frente dele, ele vai usar outra coisa. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é ridículo você querer atribuir a eles, que é isso que a matéria do Estadão faz. Atribuir aos defensivos o aumento no número de suicídio, o que não tem nada a ver.
O próprio Ministério da Saúde tinha que ter um programa para combater isso, para reduzir esse tipo de problema. Isso o que acontece? Só aumenta o preconceito em torno do produto. Isso não tem nada a ver. Eu escrevi um post lá na minha página no Facebook e um monte de gente comentou nessa mesma linha. Geralmente eu sofro ataque lá de vez em quando. Dessa vez não, foi 100% alinhado. Porque assim, não tem o menor cabimento esse tipo de coisa. Só complementando duas coisas que o Mário tinha falado anteriormente, sobre a Rachel Carson, tem um documentário sobre a vida dela no Netflix. E eu assisti o documentário. E ao contrário do que as pessoas pensam, ela não era uma radical contra os defensivos. Ela era uma radical contra o uso indiscriminado que estava sendo feito nos Estados Unidos naquela época. Mas ela nunca foi contra os defensivos. Tanto que eu estava assistindo o documentário, chegou na metade do documentário e falei, não, eu acho que é outra Rachel Carson, porque não é a mesma. Porque estava contando justamente desse caso da descoberta do DDT, que as pessoas começaram a controlar melhor, fazer um controle melhor de praga no campo, a produtividade aumentou, e aí descambou o uso, eles começaram a usar muito mais do que precisava, e aí começou a contaminar a água e tal. Mas é preciso deixar claro, de acordo com o documentário, que ela não era radical contra os pesticidas, ela era contra o uso indiscriminado. Isso eu também sou, eu estou alinhado com ela. Eu acho que não tem que ter uso indiscriminado. E o outro ponto que o Mário estava falando do DDT especificamente. No Brasil, a gente já chegou a não erradicar, porque senão não teria mais, mas quase erradicar o Aedes aegypti 2 vezes. Uma vez nos anos 40, outra vez nos anos 70. As 2 vezes utilizando o DDT. Pulverização aérea nas áreas mais afetadas, borrifando, né, fazendo aquele fumacê nas ruas, e o DDT ele é persistente, ele cola ali na parede e ali ele fica agindo até 6 meses, então por isso ele era muito eficaz. O Brasil quase erradicou. A partir dos anos 80, quando começou essa campanha aqui no Brasil e o produto foi banido, né, o que aconteceu? O mosquito voltou, se multiplicou rapidamente. Hoje a gente tem outros defensivos que são tão tóxicos quanto e são menos eficazes no combate, eles só são menos persistentes, né? E o que aconteceu? Surto atrás de surto. Então, assim, até 2 anos atrás era o grande problema, né? Então, e a gente também, no Brasil, a gente tem esses ciclos do problema. Até outro dia era a dengue, a microcefalia, a chikungunya, não sei o quê, o bebê que estava... Febre amarela, Nicolas, febre amarela, silvestre, nós temos cada vez então, aqui. tudo coisa que está voltando. Só que, assim, hoje já não se fala mais nisso. Parece que acabou o problema. Não é que acabou, é que eram 20 casos em 200 milhões que teve problema, enfim. Hoje a gente tem outro problema, arrumaram outros inimigos, o discurso foi para outro lado, e aquele ficou para trás, e nós não resolvemos aquele problema ainda. Então... É o famoso, hein, Nicolas? É o famoso bode expiatório. Tem que ter o bode da vez, tem o bode da vez. Exato, a gente está no momento eleitoral, a gente tem os bodes da vez agora. Exatamente. Passou o momento eleitoral, a gente vai ter um outro bode, e aí sim, tem sempre o bode da moda. Esse do Aedes aegypti, enfim, a gente teve um grande problema há uns 2 anos atrás, quer dizer, criou-se um grande problema, não criamos solução nenhuma, e o que aconteceu? Nada, passou e ficou por isso mesmo. Um inverno um pouco mais intenso, uns dias de frio e tudo mais que fazem com que essa população dos mosquitos se deprima substancialmente, pronto. Né? A natureza se incumbe, né? O nosso problema é sempre do país tropical, né? Nunca tem uma tremenda uma geada no país inteiro, uma nevasca para suprimir, né, boa parte dessas pragas, desses insetos e tudo mais. Então, aqui eles persistem. Um pouco mais, um pouco menos, mas estão sempre aqui convivendo conosco, né? Exato. Oh, perfeito, perfeito, eu concordo. Eu já tinha até visto um gráfico sobre essa parte de dengue, justamente febre amarela tal, e esses outros transmitidos, né,
por mosquito, e que realmente após a proibição do uso do DDT, ele foi aumentando, né, um gráfico terrivelmente. Eu até vou tentar achar esse gráfico depois de novo. Uma coisa... Viu, Thiago, o curioso desse filme, do documentário que eu estava falando, do Not Evil, Just Wrong, tem um professor, um médico, que, enfim, era do Departamento de Saúde americano, né? E que durante anos ele foi, vamos dizer assim, o pivô, né, da utilização desse produto, né? E ele mostrava cenas históricas, né? A molecada brincando na piscina e eles passando o fumacê com a molecada brincando, tá vendo? E aqueles meninos, eles não só não contraíram a malária, como certamente nenhum deles ficou intoxicado, porque eram doses já administradas, controladas, mesmo com o pouco que se conhecia em relação ao que se conhece hoje, dessa questão de dose letal, de processos, né, de contaminação e tudo mais, mas realmente se usava de uma forma que, quando você vê as cenas, você fica escandalizado, né? Mesmo quem está acostumado com a pulverização agrícola, que é o meu caso, por exemplo, você fica escandalizado de ver como é que eles faziam aquilo com as pessoas circulando na rua e o fumacê comendo solto e janela aberta entrando pela casa dentro e tudo mais. Mas é o jeito de controlar as pragas. Mas, mano, tem duas coisas, ó. O DDT, ele era aplicado na cabeça das crianças para matar piolho. Isso não faz muito tempo, nos anos 60, 70. Isso acontecia. É isso mesmo. A mãe pulverizava ali uma solução com DDT, ainda botava um plástico ali e deixava agindo. Imagina isso. Hoje, matar mesmo, pô. Matava o piolho, não sobrava um ali. E você vê, as pessoas não adoeceram, né? E vindo agora mais recente, mesmo com todo o agroquímico mal visto pela população, todo mundo temendo, há 2 anos atrás, quando estava lá no surto da dengue, enfim, quando passava o caminhão fazendo fumacê na rua, ninguém reclamava. Todo mundo sabia que aquilo lá era inseticida e ninguém reclamava. Por quê? Porque estava vendo vantagem naquilo. Quando é no campo, as pessoas não veem vantagem. Por quê? Porque não sabem como é que funciona a produção de alimento. Então, é um problema muito de percepção mesmo das pessoas. Em relação esse exemplo que você deu é muito bom, Nicolas, porque o fumacê passa e pulveriza nas ruas, né? Mas, por exemplo, não entra no quintal das casas, né? Não entra, ainda mais porque hoje em dia a maioria das casas está murada, né? Antigamente o cara tinha uma cerquinha, né, ali toda vazada e, no fim, havia uma circulação, havia deriva, né? E você tinha ação mesmo longe do local onde estava se aplicando o ingrediente ativo. Hoje em dia não existe. Então, o que acontece? Você aplica mal, porque você faz uma aplicação que não cobre toda a área objeto do tratamento, né? Você elimina ali na rua, mas você elimina também os inimigos naturais, né? Porque inseticida, mata tudo, né? Então mata as aranhas, né? Que estão ali, né? Normalmente predando os mosquitos também, enfim. E aí o que você tem logo depois dessas aplicações? Um pico, né? Você na hora tem um vale, né? Então deprime bastante a população, quase que acaba. Em seguida ela volta sem inimigos naturais, pá, desastre. Chama o fumacê outra vez, né? Exato, é isso mesmo. Perfeito. Deixa eu só 3 coisas aqui. Primeiro, mandar um beijo para a Raíssa, um abraço para o Augusto, claro, né, por favor. E aqui, né, um beijo também, um salve para a tia Paula Tejano. São pessoas que estão acompanhando a gente aí, sempre pedindo para falar, então vou deixar um beijo para eles aí, um abraço para o Augusto. Bom, é o seguinte aqui, pessoal, tem uma outra coisa que estão falando também sobre os resíduos, né, dos agrotóxicos nas carnes. O boizinho está comendo capim, né, com agrotóxico, e a carne que a gente está comendo está intoxicada. Nicolas, isso é verdade?
Não, o cara vai ter que comer muito para ter algum tipo de contaminação. Primeiro, mesmo que ele comer o alimento em si, eu já fiz esse cálculo. Dizem muito do pimentão, para você ter uma contaminação aguda por pimentão, né? Você precisa comer 20 quilos de pimentão em 24 horas. Agora você imagina, sim, e com a soja deve ser mais ou menos a mesma coisa, porque eu tenho essa conta com o pimentão. Agora você imagina, vamos supor aqui, uma hipótese que o boi comesse pimentões. Imagina que o boi vai comer esse pimentão, ele vai processar tudo isso, ele vai absorver muito pouco, enfim, ele vai digerir, ele vai processar tudo aquilo e vai expelir tudo aquilo. Imagina quanto, se você precisaria de 20 quilos para ter uma intoxicação com pimentão bruto, imagina depois de você processar tudo isso na carne, quanto que não dá. Para responder isso com precisão, tem um vídeo que saiu ontem, é de um canal do YouTube que chama Botão do Excel. O Botão, ele é um botão assim, lá na Exal, que todo mundo tem apelido, né? Ele é um agrônomo, ele chama João Rosa, ele é professor lá do PSEG, e ele tem um canal que é de cálculos, ele faz planilha no Excel. E a gente fez um que chama Calculadora do Veneno. Foram já 3 episódios, e esse último que saiu ontem é justamente respondendo isso, porque em um dos vídeos uma pessoa entrou lá e falou: mas você fica falando aí que a soja não é alimentício, mas o frango come a soja e a gente come o frango. Ele fez o cálculo para ver tanto a conversão de soja em frango, porque o frango nada mais é do que a soja versão viva, né? Farelo de soja e milho, né? É isso. É milho, acho que é 60%, 20 farelo de soja e tem mais uns ingredientes lá. Ele fez a conversão e ele chegou à quantidade que precisa comer, e é um valor absurdo que você precisa comer. Então, assim, essa questão de resíduo, não, ela precisa se preocupar mais com outros problemas do que com o resíduo de agroquímico. Voltando no problema do pimentão, que é um exemplo clássico que eu uso. Você precisa comer 20 quilos de pimentão para ter uma intoxicação. Só que se você, por acaso, resolver comer 20 quilos de pimentão, você vai realmente morrer, porque em 20 quilos de pimentão tem 10 vezes a dose letal da magnésio, que é uma substância química natural presente no pimentão. Então, assim, existem outras substâncias que as pessoas não temem, que são muito mais perigosas. Então, assim, essa questão do resíduo, não se preocupe. O limite máximo de resíduo já é super seguro e, enfim, e ainda se você for transferir isso para a proteína, vira uma coisa assim que a chance, nada é chance zero, mas a chance é de 0,0000001. Se pudesse dar um número, era esse. Não tem problema nenhum. Mas se quiser ver a conta exata, é uma entrevista que eu dei, o vídeo saiu ontem. O canal chama Botão do Excel. Perfeito, perfeito. E, Mário, Mário, você falou da soja, né? É uma coisa. A soja é importantíssima para a nossa economia, né? E também já falaram que a soja estaria contaminada pelos defensivos. Né? Isso também é verdade, Mário? A soja hoje praticamente se usa muito menos defensivo do que já se usou, né? Nós falamos já em outras conversas sobre isso, né? A soja transgênica, Roundup resistente, né? Resistente ao glifosato, o que você consegue é desenvolver a cultura da soja no limpo, né? Por essa característica de que ela não se vê afetada por uma pulverização de glifosato logo depois da emergência, mas todo o mato em volta, sim, né? Então a cultura se desenvolve no limpo, e ao se desenvolver no limpo, termo que se usa, né, no campo, né, se desenvolver no limpo, isso quer dizer sem mato, né, sem outras plantas que também se desenvolveriam, né, e que você controlou com o glifosato no início do desenvolvimento, depois da emergência das primeiras folhas lá da soja. Então, se usa, na verdade, muito menos defensivo hoje na soja do que já se usou, né? E com produtividades altíssimas. Agora, o que acontece é que nós incrementamos, né, sei lá, nos últimos 30 anos
né, desde que eu me formei, que já vai fazer um pouco mais, quase 35, né? Me lembro, na época da faculdade, a gente foi visitar algumas culturas, a soja estava recém sendo introduzida no norte do Paraná, em outras regiões, a produtividade era 800 mil quilos por hectare. Hoje é 4 mil quilos e, se for menos disso, o cara não consegue pagar os custos de produção, né? Então, nós estamos produzindo, sei lá, 4 vezes mais do que produzíamos há 30 anos atrás, né? Nesses últimos 30 anos, nós praticamente aumentamos em 10% a área agrícola e passamos de 50 milhões de toneladas, que era um número icônico à época, né? Nos anos 1980 e pouco, para 200 e tantos milhões de toneladas de grão, que é o que nós estamos produzindo hoje, tá certo? Não tem essa história, né? E, de novo, a soja, hoje, principalmente a soja transgênica, né? Um capítulo à parte, procurem aí no canal do Tiago um vídeo que a gente fala sobre os transgênicos, que foi muito interessante, né, Tiago? Foi muito bom, foi aquilo, muita gente falando bem, o glifosato, né, a Monsanto, não sei o quê, ou seja, foi aquele, né, aquele tema bem polêmico, mas que é bom demonstrar. Mas tá lá, para quem quiser, inclusive, nos contradizer, né, fiquem à vontade, né? Mas o fato é que realmente se usa muito pouco. Quer dizer, o que é que se faz hoje, inclusive porque, né, quem está acostumado com isso, fala-se, né, no campo em manejo integrado de pragas, né? Existe uma figura hoje que é um ser totalmente tecnológico, né? O cara sai com uma mochila, com GPS, com um radiocomunicador, porque tem áreas no Mato Grosso que você não consegue nem sinal do celular, né? Então, pelo menos com um rádio para conseguir informar na fazenda, ele vai lá num determinado local, coordenadas, faz um monitoramento das pragas, né? Se tiver num determinado nível em que você encontra a praga, mas encontra também o inimigo natural, você faz a conta do dano econômico, você fala, não vou pulverizar ainda, vamos aguardar mais um pouco. Ou então, você não, chega à conclusão de que já está na hora de fazer a pulverização, porque senão o dano vai ser superior ao custo de fazer o tratamento, né? Então, vamos fazer o tratamento, pelo menos você vai tratar. E aí, sei lá, 10 horas da manhã, o agrônomo lá na sede, no seu computador, tem lá um mapa da fazenda, dos pontos todos que foram monitorados, bom, vamos fazer aqui a cauda, põe tanto disso, tanto daquilo e tudo mais, manda um avião e faz a pulverização. Mas isso foi um ganho de eficiência enorme, que no final das contas resulta em menos produto, menos ingrediente ativo por área cultivada. Tá certo, Nicolas? Quer dizer, você está sendo cada vez mais eficiente. A tecnologia vai nesse sentido. O uso da tecnologia, né, quanto mais melhor, né? Hoje em dia se fala em agricultura de precisão, porque você sabe, você leva um drone, né? Você faz um monitoramento, o pragueiro, né? Ele hoje compete, o drone compete com o pragueiro, né? Existem áreas em que você não, porque as áreas são tão extensas, né? O pragueiro vai lá com a motinho dele, anda lá não sei quanto e chega lá no local, faz lá o inventário. Ou então, sei lá, o pragueiro vai acabar daqui a um tempo, porque os drones vão ser tão autônomos e tão eficientes que você não precisa mandar mais o cara. Mas, enfim, no final das contas, com o uso dessa tecnologia, Tiago, o que se consegue é usar cada vez menos ingredientes ativos por unidade de área cultivada, que cada vez produz mais. Não? É o ganha-ganha como não se vê em quase nenhuma outra atividade no planeta. Tá certo? Complementando aqui. Diga, Nicolas. Não, complementando aqui, eu acho que o pragueiro ele vai acabar mesmo. Vou te dizer por quê. Eu tive a semana passada fazendo uma palestra lá pessoal lá do Rio Grande do Sul, da FamaSul. Não, FamaSul é do Mato Grosso. FamaSul é do Mato Grosso. Do Sul, E tinha um rapaz que estava lá comigo, que ele é de uma empresa, de uma startup que está desenvolvendo
aplicadores que eles são ativados por infravermelho. Então, assim, ele vai passando ali o aplicador e o infravermelho ele vai medindo porque a clorofila ela reflete o infravermelho e as outras plantas daninhas não. Então, ela vai aplicando aonde precisa exatamente. Isso gera uma redução de custos absurda para o produtor. E, reforçando o que você falou, usa-se cada vez menos, não é porque os produtores são bonzinhos, é porque o defensivo é caro. E cada gota usada a mais é dinheiro a menos no bolso. Então, o Mário falou um pouco dos números, eu tenho os números precisos aqui de aumento de produtividade no Brasil. Baseado na série histórica, né, da Conab, que começa em 77 e vai até 2017, a soja, a média de produtividade era de 1.748 quilos em 77. Hoje é de 3.364, 92% de aumento. Por que todo mundo fala que a soja está contaminada por agrotóxico, faz essa relação? Porque hoje a soja é a principal cultura do Brasil. 50% do mercado de agroquímico no Brasil é de defensivo para soja. E por que isso aconteceu? Porque a produção em 1.000 toneladas era de 12 em 1.000 toneladas, né? 12 milhões de toneladas em 77, hoje é 114 mil toneladas que se produz. A soja se mostrou um produto muito rentável e o produtor aderiu, as áreas aumentaram. Apesar desse aumento expressivo aqui na produção, a área plantada em hectares passou de 7 milhões para 33 milhões só de hectares. Então, assim, teve um crescimento muito maior na produtividade do que na área plantada. Só que hoje planta-se muito defensivo, 50% planta-se muita soja e ela responde por metade do mercado de defensivos. E é por isso que as pessoas têm essa ideia que a soja está contaminada, mas não está contaminada nada. Como o Mário disse, a gente usa cada vez menos. Por quê? Porque os produtos são mais eficazes, o produto é caro e o produtor, ele sabe, ele faz a conta na ponta do lápis. Ele sabe quanto custa e as ferramentas atuais ajudam nisso, ajuda a fazer um uso cada vez mais racional. Esse tipo de ferramenta que eu estava falando, do pulverizador com infravermelho, ele é uma tecnologia disruptiva hoje, mas daqui 5 anos vai ser a coisa mais normal que tem no mundo. Por quê? Não tem dúvida. Porque o produtor vai botar na ponta do lápis ali o custo-benefício. Custa caro o negócio? Custa, mas quanto que eu vou economizar? Pelo que esse rapaz aí me falou, em 2 safras você paga na economia em 2 safras, você paga o valor do equipamento. Da segunda safra em diante é só lucro. Tem produz 3 safras, né, por ano aqui no Brasil, né? Exato. Vamos lembrar, Tiago, talvez não, certamente, né? Tem muita gente nova que não ouviu as nossas conversas anteriores. No caso da cultura da soja, né, as leguminosas em geral e a soja em particular, nessas plantas, o que acontece é que existe uma simbiose com um micro-organismo que se desenvolve na raiz dessas plantas e que é capaz de fixar o nitrogênio do ar, né? Nós temos 78% de nitrogênio no ar, as plantas precisam, um dos fertilizantes mais importantes é o nitrogênio, né? NPK é N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, né? Então, a soja, você hoje praticamente não usa o fertilizante nitrogenado na cultura da soja, porque desde o início ela se desenvolve com essa simbiose, com o rizóbio, né? Uma bactéria que é capaz de fixar o nitrogênio do ar. Então, esse é o sucesso de produzir a proteína mais barata do mundo, né? A proteína de alto valor e de mais barata, porque você dá essa soja que produz praticamente sem adubação nitrogenada, quer dizer, um custo a menos para o produtor, é o insumo principal, né? O farelo da soja junto com o milho é o insumo principal para os frangos e para os suínos, né? Que são os animais que melhor convertem, né? Essa proteína de origem animal essa proteína de origem vegetal em proteína animal, que é
a de maior valor biológico, né? A gente fala de proteína de alto valor quando tem todos os aminoácidos essenciais. Nós falamos sobre esse assunto numa outra ocasião, mas eu acho que nunca é demais lembrar esse aspecto, que é o que faz toda a diferença, né? A soja realmente é um sucesso porque existem vários fatores, pequenos fatores, que somados, né, transformam a cultura da soja no grande produtor de proteína, que é o que nós precisamos para a sobrevivência. Tá certo? É a base da produção de proteína no mundo inteiro. Perfeito, perfeito. E vou levantar só mais um tema aqui. Até eu quero propor para vocês aí para um próximo live, para a gente fazer justamente sobre essa lei, né, dos agrotóxicos, tá? Como é que é a lei do veneno, né, que eles falaram, né? Pacote do veneno. Pacote do veneno. E falar justamente isso e falar também da agricultura brasileira em si. E eu vou convidar, além de vocês dois, eu quero convidar uma advogada que trabalha advogada Camille, que trabalha com essa parte também legal, né, com vários produtores. Então, acho que ela vai acrescentar bastante aí a discussão junto com vocês dois. Vai saber, pelo menos, um pouco como conduzir melhor do que eu, que sou totalmente leigo nessa parte. O que eu queria acrescentar aqui é justamente a chamada alimentação orgânica como salvação da humanidade. Ontem eu tive no supermercado, fui querer comprar um azeite, né? Um vidrinho de azeite, estava lá. Eu olhei o preço, vi lá o azeite que eu queria, e o azeite que eu queria, só que escrito orgânico, era quase R$10 mais caro. Aí eu falei, qual é né? Aquela palavra com M, né? Segredo, que tem a mais. Isso. Qual é o segredo? Eu peguei uma, eu peguei outra. Nível de acidez, mesma coisa, não sei o que. Eu falei, gente, só porque colocaram o título orgânico, né? E agora o azeite não é orgânico mais. Nicolas, por favor, uma vez por todas, a gente falou um pouco disso aí no vídeo passado. E outra coisa, por que esse envolvimento todo desse orgânico? Por que essa vida saudável tem que ser orgânico? Né? E outra coisa, esses alimentos orgânicos, eles são realmente seguros? A gente não vai comer uma bactéria ali nele, não? Por favor. Bom, essa onda toda aí é justificada, como tudo, né, que você vê na televisão, na mídia, por interesses financeiros. Por que se faz tanto por um lado, o marketing do medo de se criar um vilão do agrotóxico, e do outro, você criar uma salvação da humanidade, que é o orgânico, só que por acaso ele custa o triplo do preço. Então, tudo isso é mercado agindo. E por que o orgânico custa mais caro? Porque é mais difícil de se produzir, a oferta é muito menor, então o cara pode cobrar quanto ele quiser. Agora, assim, se não existisse um vilão chamado agrotóxico, como é que o cara ia te convencer a pagar R$10 a mais no teu azeite? Não ia. Você parou, pensou, a gente já conversou aqui algumas vezes, você falou, opa, não tem diferença nenhuma, como não tem. Agora, a dona de casa que está sendo influenciada por pessoas que têm interesse no assunto, você vê, o ator Marcos Palmeira ele tá toda hora nos programas da Rede Globo, ele tem um palco, tem um microfone o tempo inteiro, fica fomentando o consumo dos orgânicos. Por quê? Porque ele quer salvar o mundo? Não, porque ele tem lá a fazendinha orgânica dele, ele é produtor de orgânico, ele tem a loja que vende os orgânicos no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, que custa muito caro. Eu tive a curiosidade de ligar lá na apuração do meu livro. Ele vende 1 quilo de maçã, na época, a R$23. Eu tive a curiosidade de entrar num supermercado normal, na internet, para ver quanto custava. No mesmo dia custava R$6. Ele vende por quase o quádruplo do preço. Então é óbvio que ele vai querer fomentar esse mercado, ele vai querer falar que é melhor, que o agrotóxico mata, enfim. Ele tem interesse comercial na história. Agora, qual que é a verdade nisso tudo? Os estudos científicos mostram que não existe diferença, seja nutricional, seja de sabor entre esses produtos. Tem um estudo que eu cito no livro, que é da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, que eles avaliaram, eles fizeram uma revisão, na verdade, de mais de 200 estudos acadêmicos comparativos. E qual foi a conclusão? Que mesmo custando mais caro,
eles não apresentavam nenhuma diferença nutricional relevante em relação aos convencionais. Outra questão, em alguns casos eles tinham mais antioxidantes. Isso é uma coisa que os orgânicos destacam muito. Não, tem mais antioxidantes. Agora, quem disse que consumir mais antioxidantes é bom? Não é bom, você tem que consumir um número X. Se você consumir 10x de antioxidante, você não vai ser melhor nem pior. O teu corpo vai expelir aquele resto. Então, assim, é insignificante a diferença. Sobre o paladar, a mesma coisa. Tem um estudo do Instituto de Tecnologia do Alimento, né, que é o ITAL, que fica em Campinas. Eles analisaram durante 2 anos alimentos convencionais e orgânicos. Ele ia lá no supermercado, comprava uma amostra de orgânico e uma amostra convencional. Ia no outro, amostra de orgânico e amostra convencional. 2 anos eles fizeram isso, botaram em máquinas para tentar fazer essa diferenciação. Resultado, mesmo os equipamentos tinham dificuldade em diferenciar esses produtos. Ou seja, o paladar humano, que é muito menos sensível que esses equipamentos, é incapaz de diferenciar. Aí tem aquela pessoa, nossa, como essa salada orgânica tá mais gostosa, enfim. Não tá mais influenciada, gostosa. Ela é influenciada pela mídia. Ela não é... Exato, assim, o que muda o gosto do alface não é o fato de ter um resíduo eventual de agroquímico ou não. O que muda o gosto do alface é o método de produção. Porque tem um alface que foi plantado a 10 quilômetros da sua casa, tem o alface que foi plantado a 300 quilômetros da sua casa, tem o alface que foi plantado de forma hidropônica, tem o alface, enfim, são vários tipos de procedimento e várias situações. Isso sim vai impactar no gosto, na textura, na crocância do produto final. Não é o resíduo que vai mudar. Então, assim, as pessoas, elas têm muito pouco conhecimento, elas são influenciadas por esses formadores de opinião que têm interesses comerciais por trás disso, e aí o cenário fica muito ruim. Então, assim, uma sugestão para o público comum, assim, se informe antes, principalmente de sair replicando essas campanhas, porque isso, assim, sempre que você vê Marcos Palmeira, Bela Gil, sempre tem um fundo comercial por trás. Eles não estão aqui para salvar o mundo. Pensa nisso, ninguém está aqui para salvar o mundo. Esses caras estão aqui para ganhar dinheiro. As indústrias de agroquímico estão aqui para ganhar dinheiro. O produtor está aqui para ganhar. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que você tem que fazer de forma consciente, falando sempre a verdade. Os produtores fazem isso, falam a verdade. As indústrias de químico fazem isso, elas usam a ciência. Óbvio que elas têm os interesses dela também, não estou aqui advogando para elas. Agora, esses caras que se dizem do bem, fiquem com o pé atrás também, porque do bem também não são, não. Mário, antes de você fazer qualquer comentário, deixa eu só que veio uma pergunta aqui do chat que encaixa nesse assunto. Seria a opinião sobre os fertilizantes naturais usados por pequenos produtores no interior. Por exemplo, adubo que vem das fezes da vaca. Né? A vaca faz as necessidades biológicas dela e colocam lá. Então, isso tem alguma influência, tanto no sabor, ou então até em alguma contaminação bacteriana? O que vocês podem falar? Esse esterco, ele precisa ser tratado, né? Antes de ser utilizado. Mas tem muita gente que não faz isso, que usa in natura. É menos eficiente. 2, corre-se sem o risco de contaminação. Contraproducente, né? É contraproducente, exato. Porque para o material se decompor, ele vai usar da fertilidade do solo e vai competir com a planta. Exato. Né? Tragando para o seu processo de compostagem de nutrientes que as plantas estariam usando. Né? Essa questão da compostagem é fundamental para a agricultura orgânica, mas eu queria aproveitar para voltar um pouquinho no que o Nicolas estava falando. Quer dizer, existe sim diferença entre os orgânicos e os alimentos ditos convencionais, e essa diferença é em depreciação dos orgânicos, né? Que tem menos vitaminas, porque normalmente não conseguem atingir o mesmo ponto de maturação, no caso de frutas, por exemplo, que o cara colhe antes, colhe o fruto verde,
Porque se ele esperar um pouco mais, as pragas que estão no ambiente realmente vão começar a predar aquele fruto. Então, ele não consegue esperar o ponto ideal de maturação, colhe antes, aquele produto, de fato, tem menos vitaminas, proteínas, sais minerais, enfim, do que o alimento dito convencional, né? A história de quem garante, né, a questão do orgânico, né? Nós já vimos reportagem no Fantástico e em tantos outros locais que o cara compra o morango no Ceasa e vai na banquinha lá, põe, né, a jardineira, o chapéu de palha e tal, tudo fake, né? Tudo fake, e vende aquele morango que ele que disse que é orgânico. Ele produziu no sítio dele e mostra no dia anterior o filho da mãe indo lá no Ceasa e comprando o morango da barata, que tem o morango mais bonito, que certamente não é orgânico, né? Então, essa história do Gardelon, né? La garantia soy yo, aqui não tem ninguém com credibilidade que fiscaliza isso. Portanto, Nem o próprio Estado, porque existe o programa de análise de resíduos da Anvisa, que é para alimentos convencionais. Não existe isso para os alimentos orgânicos. Eles muito bem lembrado. Mas existe uma pressão lá dentro que eles não querem que isso seja feito. Claro. Por quê? Claro. Porque vai expor, né? Não, e vai usar, né, vamos dizer assim, produtos que os orgânicos consideram que são permitidos, né? Calda de fumo, calda bordaleza, né? Produtos que são tremendamente tóxicos. Né? Coisa tóxica. Enxofre, pois é. Mas não, mas esse é orgânico, enxofre é da natureza. Como você bem lembrou, magnésio também é da natureza. Então você pode morrer se tiver uma ingestão grande de magnésio, tá certo? Chumbo também, né? Chumbo é natural. Chumbo também é natural. Né? E quando a gente bebe um copo d'água, a gente está ingerindo resíduo de chumbo, de mercúrio, de um monte de coisa. O chumbo vem no cano mesmo, ferro em excesso, e o nosso corpo está preparado para absorver esses resíduos pequenos. Isso não tem problema nenhum. Agora, assim, o que a gente não pode é demonizar o agrotóxico e tal, mas não, eles partem de moléculas que são naturais, eles só são sintetizados. É a tecnologia, não dá para a gente voltar atrás. Se a gente já descobriu uma forma de fazer isso de uma forma mais eficaz, para que a gente vai fazer de uma forma rudimentar? Não tem porquê. A não ser esse romantismo, enfim. Mas romantismo é coisa de rico. A população normal quer alimento bom e barato, que caiba no bolso dele, que tenha qualidade, que ele não vai passar mal. É isso que a população quer. Por isso que 99,5% do mercado no Brasil é de convencionais. Os orgânicos representam 0,5% do mercado. Então, assim, é o topo do topo da pirâmide do Brasil que consome isso. E eles querem impor isso goela abaixo. Então, isso que não dá para a gente aceitar, né? Não sei, na Suécia, na Alemanha, né? Na Alemanha, por exemplo, tem aquela história do ponto verde, né? Um organismo completamente independente que vai nas fazendas, que fiscaliza, que vê que os caras realmente não estão usando mão de obra de imigrantes ilegais, que certifica, e no final põe lá, põe o ponto verde, né? The Grüne Punkt lá. E aí, bom, tem um pessoal que realmente fomenta isso, né? Eu acho que tem certo virtuosismo. Lá perto de Botucatu, onde eu estudei, tinha o pessoal da Fazenda Demétria, né? Com agricultura biodinâmica e tal. Eles são bárbaros, sabe? E é um negócio super bacana e funciona e tudo mais. Mas é restrito, entendeu? Não dá para pensar, biodinâmico, é muito legal, é muito bonito, mas é utópico, não dá para você querer fazer isso em escala. É isso mesmo. Perfeito, gente. Olha, eu vou propor mais um. Já é o segundo que eu vou propor aqui ao vivo, vocês não vão me deixar mal. O Nicolas, né, participou. Vamos que nós já estamos com o horário estourado. Hein? Exatamente, por isso que eu tô querendo. O Nicolas, ele participou de um prêmio, né, falando sobre uma publicação dele, um artigo dele chamado Futuro da Comida, né? E depois eu quero que o Nicolas fale aí sobre esse prêmio e vamos falar aqui ao vivo aqui com as pessoas justamente sobre o futuro da comida. O que vocês acham? Vamos falar. Tem uma experiência recente aí sobre aeroponia. Né? Isso é muito legal. Já tem gente desenvolvendo cultivos sem solo,
né, e sem água. Quer dizer, ele consegue fazer uma nebulização nas raízes e essa névoa que aporta os nutrientes faz com que culturas como alface, principalmente verduras, né, alface, chicória, rúcula, enfim, essas que são os verdes que estão na moda hoje em dia para salada, é bárbaro, né? O produto não usa nada, nenhum defensivo. Esse produto, por exemplo, não pode ser considerado orgânico, porque na definição do Ministério da Agricultura, ele não está sendo produzido no solo e, portanto, não pode ser considerado ou não pode usar a tarja lá de orgânico, né? Como é que a gente sai dessa? Essa é uma discussão boa, da comida do futuro, eu acho legal. Podemos marcar sim. Beleza. Então vamos fazer numa próxima aí, doutor Tiago. Beleza, perfeito. Nicolas, fala um pouquinho desse prêmio para a gente poder encerrar. O prêmio eu ganhei, né, faz 2 semanas, eu fui lá, é o prêmio Massey Ferguson de jornalismo. Ele premia as melhores reportagens sobre a tecnologia aplicada ao agronegócio. E foi justamente essa matéria que eu fiz aí sobre o futuro da comida, que eu publiquei na revista Plant Project, que é uma revista nova e segmentada do agronegócio. O que eu digo nessa matéria? Que, assim, a população vai continuar aumentando, a gente não tem mais espaço sobrando para aumentar a área, então a gente vai ter que inovar nas formas como a gente produz. Então, assim, além de falar do trivial aqui, que a gente já discutiu, que é a utilização dessas tecnologias que já estão consolidadas, agricultura de precisão, para aumentar a produtividade ainda mais, reduzindo os insumos, eu fui investigar o que tem sido feito lá fora. Essas fazendas urbanas, né? Você vê no Japão, eles já têm prédios inteiros que produzem... Fazendas verticais. Fazendas verticais, exatamente. São prédios... Porque eles fazem bandejas com iluminação artificial. Exatamente. E é um processo fantástico. Assim, lá no Japão funciona. Por quê? Porque eles não têm espaço e têm muito dinheiro. Aqui no Brasil, vai demorar um pouco ainda, porque a gente ainda tem para onde crescer, mas aqui no Brasil já tem algumas iniciativas, como shopping centers, que vem fazendo aqueles telhados verdes, produzindo comida, reciclando, né, lixo orgânico da praça de alimentação. Tem aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo. Mas tem outras iniciativas como essa. Nos Estados Unidos também tem novas startups surgindo, que eles fazem a instalação de hortas nos telhados das casas e eles dividem a produção com o dono da casa. Então, o dono da casa ele só cede o espaço, que na verdade seria a parte mais custosa dessa produção. E aí eles dividem meia-meia, compra todo mundo. O dono da casa ganha ali uma quantidade X de verduras, o excedente o dono da empresa vende e vai pagando o investimento. A NASA tem feito muitos investimentos também em novas formas de agricultura, tem lá o irmão do Elon Musk, que também tem investido muito nisso. Então, assim, foi uma reportagem bem, bem legal, que felizmente foi premiada e gostei de ver o prêmio. Que bom, que bom. Parabéns. Parabéns. Obrigado. E vamos então marcar, justamente falar sobre isso e sobre as leis, né, que eu vou convidar a advogada Camille, que vai nos ajudar, que ela trabalha justamente com produtores. Mário, 2 minutinhos aí para suas considerações finais, meu amigo. Não, tá 30 segundos. Uma boa noite para os que estão nos assistindo aí, para o Nicolas, para o Tiago e até uma próxima. Obrigado. Nicolas, suas considerações finais aí, mostre seu livro mais uma vez, Nicolas. É isso aí, obrigado aí mais uma vez. De novo aí uma ótima conversa. Valeu, Mário. Obrigado, Thiago, e estou à disposição. Quando precisar, só me chamar, a gente bate um papo aí, mais 2 horinhas. Beleza. Seu livro, Nicolas, poxa. Meu livro. Aqui, ó, nosso jabá. Aí, garoto. Aí, agradeço por estar vivo. Senão não tinha comida para todo mundo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado aí. Nicolas, muito obrigado por aceitar. Mário, mais uma vez aí. Vocês são sempre bem-vindos aqui, podem sugerir temas, fiquem à vontade. Tá? Pessoal que está nos assistindo até agora, foi 1h43, até agora 1h43 minutos de vídeo.
Não costuma ser tão estendido assim, mas quando a conversa está boa, vai eu ter que acabar controlando aqui, senão a coisa vai longe. Bom, pessoal, mais uma vez a todos aí, obrigado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, procurem o blog do Mário, né? A Grande Farsa do Aquecimento Global. É o maior blog que fala sobre isso. Procura o livro do Nicolas e ele lá no Facebook, com a mesma coisa, né, do livro, lá a página dele. Agradeço aos agrotóxicos por estarem vivos. E aí vocês aí no meu canal, né, se inscrevam, deixem seu like, não esqueçam de deixar seu comentário, compartilhe esse vídeo, aperte a sinetinha, muito recado, eu sempre acabo esquecendo. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu.